Graça e paz, igreja. Amém. Antes de começar, eu tenho um convite especial para quem está nos visitando e gostaria de te identificar hoje. O convite é para que no final do culto você conheça o nosso lounge. A gente tem uma equipe muito simpática, um pessoal muito gente boa, que quer te conhecer, que quer falar com você com um pouco mais de calma. Então, se você nos visita hoje, eu peço que você levante a tua mão. E eu também tenho uma lembrancinha para te dar. Ó, aqui, fica com a mão levantada, tá certo? Levanta um pouquinho mais alto, não fica com vergonha não. Então aqui tem uma lembrancinha para você e aqui também um passaporte, para que no final do culto você possa conhecer o nosso lounge, que fica aqui à sua direita, à minha esquerda. Você pode passar por essa porta menor de ferro por onde você entrou, e aqui em cima vai ter uma equipe preparada para te receber, para te dar um abraço, para te conhecer. Eu estou muito alegre de poder compartilhar essa noite com vocês. Por coincidência, da última vez que eu estive aqui, eu falei que eu estava entrando de férias. Então, era muita expectativa, muita ansiedade, um momento de descanso que o Senhor tinha preparado. E hoje eu estou aqui no meu último dia de férias. Foi muito bom descansar, parar, aproveitar com a família. Mas eu estou muito feliz em encerrar esse período de descanso aqui com vocês. E eu fico muito feliz por você que veio também essa noite, por você que aceitou um convite do seu amigo para vir conhecer a nossa igreja, para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui. E você também que já é daqui, mas que veio hoje, também estou muito alegre em te ver. E muito feliz quando as luzes acenderam e eu vi aqui o rostinho de cada um. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Que Ele colocou no meu coração nesse período e também que Ele já vinha falando. E é algo que muitas vezes eu gosto de refletir. E hoje o tema da ministração vai ser a preparação que antecede a promessa. Se você está esperando um milagre de Deus, se você fala, Jairã, a situação que eu tenho enfrentado, ela é tão difícil, ela é tão complicada, que eu preciso que um milagre aconteça para que essa situação seja revertida. Então você pode entender que o tema da ministração para você é aquilo que antecede, a preparação que antecede um milagre. Porque é interessante, mas são coisas que eu penso. O porquê que muitas vezes algo que é uma promessa simples, ou algo que Deus já prometeu que vai acontecer na sua ou na minha vida, muitas vezes acaba por demorar na nossa expectativa. Porque às vezes algumas coisas acontecem mais rápido. Será que isso realmente acontece? Será que a gente pode realmente corresponder àquilo que são promessas de Deus para a nossa vida? Ou será que está simplesmente determinado? Deus prometeu, vai acontecer. Porque todo mundo aqui tem sonhos e promessas de Deus. Eu tenho, você tem. Até quem não está aqui, a palavra fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Para o louvor da glória dele. Quando você olha o céu, aquele céu estrelado, você, uau! Quem criou tudo isso? Como alguém pode criar algo tão belo? A criação louva o Senhor. O sonho e o projeto que Deus tem para a tua vida, louva o Senhor. E todos nós temos sonhos e projetos de Deus para as nossas vidas. Mas o que é que muitas vezes a gente vê até na própria palavra de Deus? O povo que tinha uma terra prometida para ele, que foi chamado para um relacionamento com Deus, saindo do Egito e passando 40 anos em uma peregrinação que poderia ter durado apenas 4 anos.
Mas toda essa nação teve de esperar 40 anos, quando não era necessário. Então a gente já começa a refletir mais sobre se a gente pode ou não corresponder. Eles entraram na terra prometida? Entraram. Eles poderiam ter entrado antes? Poderiam. Poderia ter sido um pouco menos sofrida as batalhas, a conquista? Sim. E refletindo sobre esse ponto de como corresponder às promessas, tem uma frase que eu me identifico muito. E essa frase é de um pastor que já não está mais entre nós, faleceu recentemente na pandemia, mas o nome dele é Drummond Lacerda. E ele fala algo interessante, que o melhor de Deus está reservado em algum lugar nos esperando crescer. Deixa eu repetir para você. O melhor de Deus para a sua e para a minha vida está reservado em algum lugar nos esperando crescer. Tem bênção que poderia até ser uma bênção, mas na hora errada. E existem dois motivos para muitas vezes o Senhor nos deixar esperando em meio a um processo. E quando eu falo processo, é uma palavra bonita para falar dificuldades. A gente pode falar de forja também. Sempre que o Senhor nos permite passar pela forja, pelo processo, pelas dificuldades, são por dois motivos. Ou para que o nome dele seja glorificado. Tem situação que a gente naturalmente não gosta de passar. Mas se eu te disser, meu irmão, que talvez essa situação que você está enfrentando hoje, talvez amanhã seja esperança para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão ouvir a sua história e vão ser ministradas por Deus e vão dizer: nossa, ele passou por tudo isso. A história de Jó é difícil, mas é uma das mais belas do Velho Testamento e uma das mais conhecidas também. Então sempre que o Senhor nos permite passar pela forja, é para que o nome dele seja glorificado, ou para que a gente venha amadurecer, como falamos nessa frase de Drummond Lacerda. Às vezes é simplesmente pelo fato da gente não ter raiz suficiente para comportar aquela bênção. É muitas vezes pelo simples motivo da gente não ter maturidade suficiente para lidar com aquelas situações. Às vezes a gente quer ser promovido no trabalho, mas será que você tem a maturidade para lidar com os novos problemas que vão surgir? Com aquela nova bênção que vai aparecer? Porque às vezes o não de Deus é um livramento. Você quer casar, mas será que você tem a temperança para lidar com outra pessoa que teve uma criação diferente da sua, que em algumas situações vai pensar diferente de você? Aí às vezes o que Deus faz? Senta na forja, filho. Vem comigo em um processo que eu vou te moldar. E quando a gente fala de preparação, se hoje eu pudesse escolher a história de alguém do Velho Testamento que fala sobre isso, e eu posso, inclusive foi por isso que eu trouxe a história de uma viúva, que é uma viúva que tem um encontro com Eliseu. A gente vai ver lá no livro de 2 Reis, a forma como essa mulher corresponde àquele milagre, a forma como aquela mulher corresponde àquilo que Deus queria fazer na vida dela. E essa história está lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Vai aparecer aqui no telão. Mas se você tem a Bíblia, física ou digital, deixa aberto já, marca, porque hoje nós vamos voltar muito nesse texto. Hoje a gente vai começar falando sobre alguns critérios objetivos que destravaram o sobrenatural de Deus sobre a vida dessa mulher. E também no final a gente vai olhar esse mesmo texto de outra perspectiva. Certo dia,
A mulher de um dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, e derrame aquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu gostaria de orar com vocês. Pai, essa noite, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, porque entendemos, meu Pai, que o louvor é Teu, que a glória é Tua, que a palavra que está sendo lida e ministrada essa noite é Tua, Paizinho. Pai, te pedimos que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, por meio da Tua palavra. Que o nosso coração, meu Pai, seja convertido em terra boa, em terra fértil, meu Pai. E que o Senhor, ó Pai, faça brotar em nossos corações as verdades, Pai, que precisam ser estabelecidas sobre o Teu reino, Pai, e sobre a Tua glória, Paizinho. Te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso e liberdade para tocar os nossos corações e para ministrar a Tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que essa mulher precisou desenvolver naquilo que antecede o milagre foi a sua fé. O interessante é que ela vai até o profeta, aquele homem de Deus, ela fala tudo o que tinha acontecido. Então ele fala: olha, vai, consegue vasilhas, e dessas vasilhas o óleo vai transbordar. E o que foi que aquela mulher fez? Ela creu. Ela acreditou naquilo que o profeta tinha feito. Então ela foi e providenciou as vasilhas. E a primeira coisa é que muitas vezes a gente confunde uma leitura ou análise de uma situação que a gente está vivendo com fé. Como assim? Lá no livro de Hebreus 11 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. A fé vem antes. A fé é aquilo que vem antes daquilo que você espera ser consumado. Quando a gente vê acontecer, quando os sinais apontam que aquilo vai dar certo, então isso não é uma fé, isso é uma leitura, é uma análise da situação. Um exemplo: você está em meio à crise, é uma crise financeira, procurando um emprego, e você não espera conseguir esse emprego. Aí de repente você vai, deixa o currículo em um lugar e te chama para a primeira fase. Mas você pensa: não, são muitas fases. Todo mundo fala que é difícil, que são muitas etapas. E aí você passa pela primeira fase. Você passa pela segunda fase. Aí você passa pela entrevista e você começa a se animar. Eu acho que vai dar certo. Só falta o admissional. Isso não é fé. Isso é uma leitura da situação. Muitas vezes a gente pode começar a ficar animado com as situações que vão acontecendo, porque elas são positivas. Mas a fé vem antes disso. A fé é aquilo que constrói no mundo espiritual aquilo que ainda não é material.
Você pode ser solteiro ainda, mas você ora e diz: o Senhor vai me dar uma mulher temente ao Senhor, um esposo temente ao Senhor. E você já começa a gerar isso no seu coração. Você já começa a orar muito antes de você saber quem é essa pessoa. Mas muitas vezes essa geração ansiosa nos rouba isso um pouco. Eu acho que para alguns, se Deus chegasse assim e falasse: olha, eu vou lhe dar uma mulher temente ao Senhor, como está lá em Provérbios 21. Eu acho que o rapaz ia chegar aí: tudo bem, Senhor, mas tem como dar pelo menos uma revelada no Instagram para me dar uma conferida antes, para me ver se é isso mesmo, só para gerar um pouco mais de fé. Então, o primeiro ponto: aquela mulher, ela creu antes mesmo de existir azeite derramado. E o porquê que isso é tão importante? Veja o que está lá no verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. Imediatamente o azeite parou de derramar. Para viver alguns sonhos, algumas promessas que Deus tem para mim, para a sua vida, ou aquele milagre que talvez você espera, primeiro a gente tem de trabalhar a nossa fé, porque é a fé que vai gerar aquilo que esperamos. E no momento que o azeite está sendo derramado, meu irmão, não é mais momento de se preparar. Você crê que Deus, como eu usei o exemplo, vai abrir uma porta de emprego para você. Você não creu com antecedência, então você não se preparou para a entrevista. Você não pesquisou um pouco sobre a empresa, porque você nem acreditava que ia passar. Você fez por fazer mesmo o processo. Chegou na hora da entrevista, não dá mais tempo para pesquisar nada. Naquela hora não dá mais tempo de se preparar. E aí, meu irmão, você vai tocar ou conduzir a situação dali do jeito que está. Momento para se preparar para o casamento é antes de casar. Se eu pudesse dar um conselho para quem é solteiro ainda: estude, se forme, trabalhe. Depois que você casa, depois que você tem filhos, fica tudo mais difícil. Quando eu era mais novo, não era casado, ou até mesmo quando casei no início do meu casamento, eu dormia bem se eu quisesse. Se eu quisesse assistir uma série até tarde, eu assistia. Hoje em dia tem o fator Nicolas, que é determinante para se eu vou dormir bem ou não. E no outro dia eu vou ter de encarar a minha jornada de trabalho normal. Então o momento de preparação, ele vem antes. Outro ponto importante sobre fé. Você pode falar para mim: eu já tenho fé. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Salvador e Senhor da minha vida. Eu busco conhecer a palavra dEle. Mas sabe o que a gente aprende? A história dessa mulher. Sempre dá para ampliar um pouco mais. Dava para ter mais uma vasilha. Tanto que ela pergunta: traga mais uma vasilha, mas naquele momento não tinha mais vasilha. Ela se preparou, ela procurou outras vasilhas. Mas se ela tivesse conseguido mais uma vasilha tinha sido cheia de azeite. E a gente aprende com essa mulher que a gente pode ser um pouco mais ousado na fé. A verdade é que muitas vezes a gente não ousa tanto, quando a gente poderia fazer isso. Não há limites para o exercício da nossa fé. Tem uma história que eu acho bem interessante no Novo Testamento, que foi ministrada alguns poucos domingos aqui, que é a história de um centurião que tem o seu servo curado. E naquele momento Jesus está ali andando pelas cidades, exercendo o seu ministério, curando pessoas. E as pessoas vão sendo curadas e Jesus diz: a sua fé te salvou, a sua fé te curou.
E era por meio da fé daquelas pessoas que tudo isso acontecia. Mas um homem de repente olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não precisa nem chegar a entrar na minha casa, mas se o Senhor somente liberar uma palavra de autoridade, o meu servo será curado. O Senhor não precisa estender a mão, ele não precisa tocar no Senhor. Se o Senhor apenas liberar essa palavra, essa situação vai ser revertida. E naquele momento Jesus, que exercia o seu ministério, andava entre o povo judeu e via a fé de muitas pessoas. Ele fala: eu digo a vocês que em nenhum lugar eu vi uma fé como essa. Então, meu irmão, não há limite para a fé. A fé, ela pode ser ampliada. Ore, creia, exercite. Se você tem um sonho, sonhe mesmo, irmão. Não tem problema. Mas apresenta a Deus. O que é difícil demais? É você trabalhar em meio a uma crise? É você ter o seu casamento restaurado? O que é difícil demais para Deus? É você passar naquele exame, naquele processo seletivo de uma faculdade, de uma instituição que você tanto sonha. Apresente a Deus. Não deixe de sonhar. Não deixe de crer. Outro ponto importante. Nessa preparação que antecede a promessa, precisamos ampliar a nossa perspectiva. Todo mundo, em meio a um problema, muitas vezes perde a perspectiva do que está ao redor. A perspectiva das outras coisas que são favoráveis e que estão acessíveis e que estão disponíveis. Aquela mulher, ela chega para o profeta diante de uma situação terrível e ela fala o que tinha ocorrido com o seu esposo. E o profeta olha para ela e diz: como que eu posso ajudá-la? E a primeira pergunta que ele faz é: o que você tem em casa? Naquele momento que aquela mulher precisa de ajuda, que aquela mulher precisa de uma intervenção sobrenatural, ele pergunta: tá, eu estou entendendo a situação, mas o que você tem agora? Eu estou entendendo que a situação está difícil, mas o que ainda te sobrou? O que ainda não foi tirado? O que lhe resta? E essa mulher, ela fala: olha, meu Senhor, não me resta nada além de uma vasilha de azeite. E muitas vezes a gente precisa ampliar a nossa perspectiva, porque a gente não está vendo a vasilha de azeite que está ali. A gente olha para o problema, a gente faz a leitura da situação, mas o que você já tem? Como assim? Talvez você na sua casa esteja vivendo uma restauração no seu casamento. E você olha para aquela pessoa e você já não aguenta mais a convivência. Você já olha assim e diz: não tem mais como conviver. Não tem mais admiração. Não tem mais o que ser feito. E eu te pergunto: quando você casou com ela, o que você mais admirava? Será que isso ainda não está lá? Comece por isso. Você pode dizer: eu gostaria de ser um empresário, mas eu não tenho recursos. É muito caro empreender, não tem como. Aí eu te pergunto: você já viu dentro das possibilidades de administração? Talvez uma melhor forma de gerir aquilo que Deus já te deu seja suficiente. Então esse é um ponto importante
para a gente falar e pensar. Porque às vezes uma pequena mudança pode mudar completamente a sua história. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu vivi há um ano aproximadamente. Logo quando Bianca estava grávida de Nicolas. A gente estava passando por uma transição lá em casa, eu já contei parte dessa história. E a minha esposa, ela foi exercer a profissão dela, ela foi chamada para dar aula no Objetivo, e ela tinha um emprego de carteira assinada, e ela perguntou o que eu faço. Eu disse, vai. Larga a carteira assinada, é teu sonho da aula? É. Então vai. E as coisas aqui em casa, a gente dá um jeito. E ela foi. E a expectativa era que ela complementasse o currículo dela e logo fosse chamado para dar aula em outra instituição. Mas o que aconteceu no meio disso tudo? A pandemia. E aí as portas de emprego cessaram. Tudo parou. Aula de reforço parou. E aí eu continuei na minha empresa. Trabalhando. Na minha não. Sou funcionário. Quem sabe se foi profético, né? Eu recebo. Mas eu sou funcionário de uma empresa muito conhecida daqui. Trabalho lá na Riachuelo. E naquele momento eu comecei a orar para Deus. Eu disse, a tua palavra fala, deixará a casa do teu pai e da tua mãe, deixa pai, mãe, e vai montar a tua família. E eu comecei a orar, Senhor, eu preciso ser o provedor da minha casa. Senhor, eu não consigo prover a minha casa sozinho nesse momento. E naquele momento, encurtando para vocês a história, eu já estava há 5 anos na mesma função. E eu já tinha tentado até alguns processos seletivos, não tinha dado certo. Então eu já estava assim, era um momento que eu até queria sair da empresa. E aí eu comecei a orar para o Senhor. E de repente o Espírito Santo, sabe, me conduziu a começar a olhar, como eu estou falando para vocês hoje, aquilo que eu tinha à minha disposição. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Para suprir todas as necessidades da minha casa. Aí eu coloquei lá, se eu fizer um curso de inglês, eu posso ganhar mais em outro lugar. Aí coloquei lá investimento, R$2.000 em média. Aí saí colocando lá aquilo que eu podia fazer. Aí embaixo eu coloquei lá, tentar um processo seletivo para uma área estratégica da empresa. O que eu vou precisar? Ter um curso de Excel de R$90. Coloquei lá, R$90, pesquisei. E na hora eu sentei para orar, compartilhei com minha esposa, e eu vi que o mais viável seria fazer um curso de Excel, porque eu podia pagar R$90. E aquele curso de Excel me abriu 2 portas na empresa onde eu trabalho. Um curso de R$90, que eu dividi ali em 5 vezes no cartão. Passei lá, depois eu pago. E isso me abriu oportunidades. E aquilo já estava disponível há muito tempo, eu já podia ter feito há muito tempo, mas por algum motivo eu não tinha visto. Foi preciso a necessidade, a dificuldade, bater na porta para me olhar assim, clamar a Deus e dizer, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma nova percepção. Então muitas vezes, meu irmão, você só vai precisar olhar com outra expectativa, mas amplia a tua visão. Procura ver o que você ainda não está enxergando, olhando, pede a Deus, ora a Deus que Ele te dê revelação dessa situação que você está vivendo. Isso pode ser o diferencial. Tem gente que muitas vezes perde o emprego e fica abalado, tem gente que empreende e fica rica. A mesma situação para as 2 pessoas. O que é diferente é a forma como as pessoas reagem. Agora ora e peça discernimento a Deus, que Deus vai te dar. Também precisamos aprender a nos relacionar. A gente vê a história dessa mulher. E o que ela fez, o que ela precisou fazer. Sabe o que é interessante? Tudo que aquela mulher precisava estava na comunidade em que ela estava inserida. Então o que aquela mulher precisava? De vasilhas. Onde estavam todas as vasilhas disponíveis? Na vizinhança. Agora você imagina aquela mulher
e não conseguia essas vasilhas com gente que ela não falava? Você imagina uma vizinha intrigada, ela chegando lá: mulher, minha amigona, sabe o que é? Eu estou precisando de uma vasilha, você me empresta? Para dificultar um pouco mais a situação, meu irmão, tudo que era feito naquela época de utensílios de cozinha, a maioria não eram utensílios industrializados, tá? Não tinha revolução industrial na época. Então o vaso era feito lá pelo oleiro. O oleiro fazia com a mão, colocava lá na fornalha para cozinhar, depois tirava aquela peça e vendia. Não era barato. Era um trabalho manual. Para dificultar um pouco, imagina que você está na mesma situação e você tem de pedir emprestado a Tupperware da sua vizinha que você não fala. Já imagina a situação, você chegando: mulher, é o seguinte, é que eu preciso de, sabe aquela sua Tupperware? Você tem o maior zelo, cuidado, eu vi você já usando algumas vezes, você passava o dedo para a farinha não ficar lá depois que era usada. Eu vou precisar, mas eu devolvo rapidinho. E aí, será que rolava? Imagina alguém pedindo a tua Tupperware. Se fosse com Bianca, ela já ia colocar logo o nome atrás. Está fazendo o quê? Marcando. Vai, mas volta. O que eu estou querendo falar com isso? O que a gente aprende quando perguntaram a Jesus sobre qual que era o maior mandamento? Ele disse: amará o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tem muitas coisas que vão acontecer nas nossas vidas através dos relacionamentos. O cristianismo, a síntese do cristianismo é o relacionamento, é Deus se relacionando com você e você se relacionando com os outros e mostrando o amor de Deus. Ninguém aqui é uma ilha. Quando passa dos 30, a gente aprende um novo lazer. Eu estou com 31. Então chega o final de semana, o meu melhor lazer é descansar. É sinal de que a pessoa está ficando velha. O tempo está passando. Então hoje o meu lazer é descansar. E a verdade é que na correria do dia a dia, o que a gente deixa muitas vezes de fazer? De se relacionar. Muitas vezes por estar cansado a gente deixa de ir em uma célula. Por não ter tempo ou achar que não tem tempo, a gente não se inscreve em um curso do MMI. Deixa de ser abençoado. Porque a gente está cansado, às vezes não quer vir para o culto no domingo. Isso aqui não, né? Essa parte não, todo mundo vem aqui mesmo cansado. Mas em alguns lugares é assim, tá? Mas o cristianismo é relacionamento. Tudo aquilo que aquela mulher precisava, além do azeite que ela já tinha, estava com as outras pessoas. Voltando aos mesmos exemplos que eu dei. Você já pensou que você pode estar um discipulado de restaurar o seu casamento? Você pode estar uma conversa de ter a motivação necessária para mudar a tua vida? Você já pensou que em uma roda de amigos pode sair dali a ideia que você estava precisando para startar, iniciar o seu negócio? Ninguém vive sozinho. Ninguém vive isolado. É uma bênção se relacionar com as outras pessoas. É a vontade de Deus que a gente venha se relacionar. Mesmo meu cansaço, mesmo meu dia a dia, não deixe que a rotina te roube isso. Porque é uma bênção. Às vezes também a gente é ferido, sabe? Ou às vezes quando a gente é pequeno, a gente é ferido ou na família, ou depois que cresce, ou a gente está acostumado, às vezes, com pessoas que passaram pela nossa vida, que roubaram a nossa energia. Mas sabe o que a gente pensa, às vezes? Se relacionar não é bom, porque as pessoas ferem, porque tem pessoas que tiram. Mas da mesma forma que pessoas ferem, pessoas curam. E Deus usa as pessoas para ministrar a cura. Da mesma forma que as pessoas tiram, as pessoas abençoam.
E Deus usa as pessoas para abençoar outras. Deus usa Eliseu para abençoar a vida dessa mulher. Então, quando a gente deixa de se relacionar por experiências que não foram positivas, a gente está deixando, sabe, de ser curado por outras pessoas, de viver uma nova fase muito melhor, de ver planos que Deus tem ao nosso respeito serem destravados. Então, meu irmão, não fica com o coração pesado, não, se joga. E se alguém me ferir, Jesus é suficiente para te curar, meu irmão. Mas não deixa de ser bênção na vida dos outros e não deixa de ser abençoado por outros, porque isso é maravilhoso. O último ponto, eu queria não mais falar da viúva. Até agora a gente viu que a viúva fez correto. Ela ampliou a sua perspectiva, ela se relacionou com as outras pessoas e ela amplificou a sua fé. Ela cresceu em fé. E isso foi fundamental para que aquilo acontecesse. Mas existem outros elementos no texto. Existem outras pessoas que participaram desse milagre. E o que é interessante é que cada pessoa que emprestou uma vasilha participou ativamente desse milagre. Cada pessoa que cedeu uma tapaué sua, talvez até duvidando se ia ter volta, foi participante do milagre. Quem participou mais ativamente? A pessoa que cedeu aquilo que foi um instrumento do milagre ou a outra que estava precisando. Dá no mesmo, irmão. As outras pessoas participaram da mesma forma, mas às vezes a gente precisa ampliar um pouco a nossa perspectiva, porque, como eu falei há pouco, a gente precisa viver se relacionando com outras pessoas, e isso também alimenta a nossa fé. Não são só os milagres que acontecem na sua vida que mostram a bondade e o agir de Deus, os que acontecem na vida das outras pessoas também. E isso também é alimento para a nossa fé. Então a gente precisa desenvolver a nossa generosidade. Será que eu poderia ser a pessoa que cede essa vasilha? Geran, você está falando de vasilha. Mas e se eu trocasse essa palavra? Será que você poderia ser usado por Deus para ser a pessoa que vai liberar um conselho que vai mudar a vida daquela pessoa? Será que você poderia ser uma pessoa usada por Deus para impedir que uma família temente a Ele passe necessidade? Será que você poderia ser usado por Deus para transformar histórias? Essa mulher, ela chega para Eliseu com um problemão. A gente acha lindo porque o milagre é lindo, mas a gente perde até a perspectiva do problema daquela mulher. Aquela mulher tinha os seus 2 filhos que iam ser vendidos como escravos. Aqueles 2 filhos estavam com uma sentença sobre a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, você imagina você estar diante de uma situação que os seus filhos seriam levados como escravos. Talvez você nunca mais visse eles. Talvez eles fossem levados para um lugar onde seriam comercializados como escravos, como objetos. Era a situação, era o problema que aquela mulher tinha. E o que eu acho interessante é porque o texto ele começa também falando que era um homem temente a Deus. E quando o profeta pergunta o que tem em casa, aquela mulher fala, olha, só sobrou azeite. Sempre que o azeite, ele é citado no Velho Testamento, muitas vezes ele tem uma analogia com o Espírito Santo. Sabe, faltou dinheiro, faltou oportunidade, a dificuldade veio, mas uma coisa não faltou, a presença de Deus sobre aquela casa.
Se perdeu tudo, mas o azeite continuou lá. E cada pessoa que generosamente cede a sua vasilha, empresta a sua vida para que seja um instrumento de milagre na vida de outras pessoas, o que acontece sobre aquela vasilha? O azeite é derramado. Aquela mulher devolveu sim as vasilhas, mas não era mais a mesma vasilha. O George falou muito bem na semana passada sobre ser um anfitrião. Você já pensou na sua casa, você abrir as portas da sua casa para que pessoas sejam transformadas ali? Simplesmente para talvez emprestar o seu ouvido para ouvir alguém que precisa desabafar. Talvez você não tenha nem nada para falar. Você só tem um ombro amigo e um ouvido para emprestar. Mas talvez isso seja o suficiente. Aí como é? Depois que Deus vem sobre a sua casa, sobre a sua família, naquele momento de célula, Ele vai embora? Não, meu irmão. No Velho Testamento Ele ia e vinha. O Espírito Santo de Deus não está nesse templo, Ele está em você. Agora o que existe hoje em dia é a vazão, é a liberdade que eu dou para o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus. E a partir do momento que você dá vazão, meu amigo, o derramado do Espírito Santo vem. Se você está abrindo as portas da sua casa para receber uma célula, para abençoar outras pessoas, se você está tirando tempo da sua vida para servir como voluntário aqui, para servir como voluntário talvez no seu trabalho ou por meio da sua profissão, meu irmão, você está abençoando outras pessoas, você está cumprindo a vontade de Deus. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que a vasilha não vai ser mais a mesma, não. Eu comecei, há um tempo atrás, a liderar uma célula aqui na igreja. E eu me lembro que o pastor Pedro me ensinou muita coisa. E eu gostava de ouvir o pastor Pedro falar, ensinar. E um dia ele falando sobre liderança, ele chegou assim para mim e disse, olha... Eu perguntei, pastor, o que é liderança? Ele falou, liderança é retirar as pessoas de um lugar para outro e conduzi-las nesse processo. E eu fiquei refletindo e pensando sobre aquilo. Aí, em uma dessas histórias no meu ambiente de trabalho, eu fui fazer um dia um processo seletivo para me tornar um gestor de uma pequena ilha lá. E o que o rapaz me pergunta na entrevista de emprego? O que é liderança? Menino, aquilo estava aqui, ó, já assim, eu só fui chutar. Eu olho, liderança é conduzir as pessoas de um lugar para o outro. Para outro. Isso é liderança. E conduzi-las nesse processo. E o rapaz ficou olhando assim para mim. Que definição fantástica. Meu irmão, talvez servindo aqui na casa de Deus, você vai encontrar uma vocação. Você talvez vai aprender que você é bom em ouvir outras pessoas. Quem sabe você não vai ser um psicólogo, ajudar a tirar muita gente da depressão. Você vai descobrir que você sabe lidar com diversos tipos de pessoas, temperamentos. Quem sabe você não vai ser um gestor no seu trabalho. Você vai descobrir que você é bom ensinando. Quem sabe você não vai ser um professor. Mas o que eu quero explicar e o que eu queria que ficasse gravado é que a generosidade é uma via de mão dupla. Sempre que você empresta uma vasilha, ela não volta da mesma forma. Vai voltar outra. Outra que foi usada para abençoar, outra que foi ungida. E nessa analogia, meu irmão, você é a própria vasilha. Não deixe que as preocupações, as pressões do dia a dia permitam você de abençoar outras pessoas. Pela generosidade de uma vizinhança,
os filhos daquela mulher tiveram expectativa novamente. Tiveram um futuro, tiveram uma escolha. Talvez você possa ser um canal de esperança para alguém que está afundado em meio às drogas. Talvez você possa ser um canal de esperança para pessoas que estavam desistindo já das suas famílias, dos seus casamentos. Talvez você esteja diante de alguém e você possa ser um canal de bênção para alguém que tem um futuro brilhante pela frente, vai abençoar muitas outras pessoas, mas desanimou no meio do caminho, esfriou no meio das dificuldades. E talvez você vai ser aquela chama para reacender. Mas nessa via de mão dupla, que é a generosidade e que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é abençoado o que dá e o que recebe.
sabe, meu irmão, minha irmã, a medida de azeite que aquela mulher recebeu, o que determinou que aquela mulher receberia foi a fé que ela teve. Talvez você tenha vindo para aqui esperando receber um sinal, uma direção de Deus, ou talvez no meio da semana você tenha vindo aqui precisando de uma intervenção do Senhor. E eu quero te dizer, a fé, a tua fé pode definir o que vai acontecer. A tua fé pode definir a medida de como vai acontecer. A fé daquela mulher não era uma fé abstrata, mas a fé daquela mulher se materializava nas suas atitudes. Se você crê que vai passar no Enem, a sua fé deve ser materializada em estudar. Se você crê que vai arrumar um emprego, a sua fé tem que ser materializada em deixar currículo. Se você crê que Deus vai restaurar o seu casamento, a sua fé deve ser materializada nas suas atitudes. Mas acima de todas as coisas, a nossa fé precisa ser materializada no fato de que o nosso Redentor vive e reina sobre todas as coisas, e que um dia Ele voltará. Amanhã, meu irmão, começa a segunda-feira buscando a face do Senhor. Começa procurando conhecê-lo mais, meu irmão. A nossa fé tem de ser expressa nisso, porque a fé sem obras, ela é morta. Que a nossa fé nos faça amar mais o próximo. Que a nossa fé se revele em forma de amor para as pessoas que estão precisando. Outro ponto importante, meu irmão. O azeite que foi derramado sobre aquela família mudou a realidade daqueles jovens, daquelas crianças. O azeite que foi derramado ali, que representa também o Espírito Santo de Deus. Mas só uma coisa era necessária: existia um frasco disponível. Se você ainda não tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus, e para isso eu não vou pedir que você acene com a sua mão, que você saia do lugar. Mas se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele, meu irmão, saiba que não importa o que você tenha feito, não importa quem você é, não importa se você já tentou, mas não teve força suficiente para seguir na caminhada. Eu quero te falar que Ele tem um renovo para a sua vida. Ele tem um novo azeite para ser derramado sobre a sua vida. E depois que esse azeite for derramado, o frasco não será mais o mesmo. Então eu gostaria de orar por você. Pai, Teu é o poder, meu Pai, e Tu é a glória, meu Pai. Hoje nós estamos aqui, meu Pai, por Ti, para o louvor do Teu nome, Paizinho. Eu Te apresento aqui, meu Pai, cada família, meu Pai, cada pessoa que está aqui representada, cada história, meu Pai, cada dificuldade, cada situação. Deus, nós cremos, meu Pai, que o Senhor é mais do que o suficiente para mudar histórias, meu Pai, para nos fazer novos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro e peço, meu Pai, que hoje o Senhor possa escrever, Pai, novas histórias, meu Pai. Nesse momento, sonda os corações que estão sedentos por Ti, meu Pai, e preenche-os, Pai, como só o Teu Santo Espírito pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, que diante de cada situação, de cada adversidade, o Senhor possa ser a rocha, meu Pai, a nossa rocha, Paizinho. Em nome de Jesus, meu Pai, te entregamos, meu Pai, o nosso presente, te entregamos, Pai, o nosso passado, e te entregamos, Pai, o nosso futuro, porque Teu é o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus, e amém, amém, amém. A tua
Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que ministração. Deus falou grandemente com o seu coração. Levanta a mão assim. Irmãos, que mensagem. Glória a Deus por tudo. E eu ouvindo a mensagem, me lembrando de uma conversa que eu tive com o pastor Pedro. E aqui eu já trago notícias. Ele disse assim: logo estarei zero bala. Todo mundo ouviu? Pastor Pedro está assistindo, está acompanhando também, cultuando conosco. Nas mensagens, uma mensagem ele mandou: logo estarei zero bala. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é uma fé certa daquilo que Deus está fazendo. Eu quero agradecer as orações também pela minha filha, que Deus acompanhou. A cirurgia foi maravilhosa. Estamos acompanhando os resultados, mas já crendo, não por tudo que está acontecendo, mas antes de tudo estar acontecendo, nós já cremos que o Senhor Jesus está à frente. Amém? E ouvindo essa mensagem, eu queria desafiar. Eu vi aqui Jairan trazendo um desafio: amanhã busque. O interessante é que essa mulher viveu quantos anos dentro de casa? E o azeite sempre estava lá. Quando veio essa turbulência, foi que ela foi atrás e disse: tem azeite lá em casa. Eu quero lhe convidar. Seja uma semana de você buscar azeite. Descubra o azeite lá no seu quarto. Descubra o azeite na sua cozinha. Descubra o azeite enquanto você toma banho. Adore o Senhor. Descubra o azeite na rede. Descubra o azeite na sua casa. Descubra. Seja uma semana em que você vai encontrar esse azeite. E domingo que vem você já vem aqui dizendo: o azeite multiplicou. Amém? O azeite multiplicou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em gratidão por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo. Nós te louvamos por tudo que nós ouvimos. Queremos desenvolver relacionamentos, como foi pregado essa noite, para que possamos abençoar os nossos vizinhos, derramando azeite em suas vasilhas. Deus, nós te louvamos, porque sabemos que essa semana nós veremos milagre de multiplicação de azeites. Nós veremos portas abertas, nós veremos a despensa sendo cheia, nós veremos o teu cuidado sobre o teu povo. E muito mais, se tudo isso faltar, nós veremos o azeite se multiplicar. Assim nós ministramos sobre a vida de cada um. Nós te oramos por uma semana vitoriosa em ti, cheia da tua presença. E em nome de Jesus, que possamos, Senhor, levar o teu azeite a muitas vasilhas ao nosso redor. Que Passagem de Areia, Parnamirim, seja conhecido como trampolim da tua presença, para a glória do teu santo nome. Assim nós te oramos, e toda a igreja diz amém. Você que está visitando, vai ter uma pessoa do lounge ali com a placa. Você vai lá, que tem surpresa para você, beleza? Vai lá.